Olá, amigas, olá, amigos. Eu sou Ivan César e vim atender ao gentil convite que me foi feito pela equipe do Centro Espírita Cristo Redentor para gravar um vídeo, gravar uma pequena conversa aí para vocês que acompanham o canal no YouTube da instituição. Eu quero agradecer já inicialmente como disse, ao convite que me foi feito, né, principalmente a Roberta, que é quem tem esse contato comigo, seja por e-mail, seja por WhatsApp. E o Cristo Redentor é uma casa a qual eu guardo muito respeito, não apenas pela sua história na doutrina espírita, pela sua importância para a divulgação, eu vou dizer, divulgação adequada da doutrina, mas ainda também pelo lado afetivo, né? Porque o meu grandíssimo amigo, aliás, ele já extrapolou essa coisa de amigo há algum tempo. Ele foi um dirigente dessa casa, né? Ele presidiu essa casa por algum tempo, o meu amigo Adilton Pugliese. Então, me sinto verdadeiramente em casa quando estou aí com vocês. Dessa vez, quis a pandemia, quis o que eu vou chamar de Deus invisível, o coronavírus, que nós tivéssemos esse encontro virtualmente. Claro que eu sempre vou preferir o contato pessoal, o contato vibratório, o contato energético. É muito diferente a gente fazer algum trabalho, falar para uma câmera e falar para pessoas, para olhos que estão ali te observando. Mas não será por isso que deixaremos de fazer o nosso trabalho. Então, se vocês, eu costumo, sempre que eu solto alguma palestra na internet, alguns dias depois eu costumo chegar lá para dar uma olhadinha, ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento. E não tenham dúvidas que com vocês farei a mesma coisa. Então, se vocês tiverem alguma questão aí para soltar, pode soltar nos comentários, que depois eu dou uma olhada. Se eu souber responder, maravilha, respondo tudo. Se eu não souber, eu passo para a Roberta, que ela sabe mais de espiritismo do que eu. Mas o tema proposto para esse trabalho foi aquela ideia de esconder a candeia sob o alqueire, ou seja, de se esconder a vela sobre o cesto. E eu fui estudando para esse trabalho, eu recordei de um texto que eu li já faz algum tempo, até já devo ter comentado sobre ele nessas palestras que já fiz aí para vocês, aí no Cristo Redentor, que é um texto da filósofa Marilena Chauí, onde ela fala sobre os 3 tipos de verdade. Como assim? Verdade tem 3 tipos? Tem, segundo a contribuição dela, tem sim. E cada um é diferente da outra. Então ela fala sobre a verdade grega, a verdade latina e a verdade hebraica. A verdade grega ela chama de aletheia, a verdade latina ela chama de veritas e a verdade hebraica ela chama de emuná. E cada uma delas tem uma particularidade, cada uma delas tem uma forma diferente de se verificar. É como se a gente pudesse, por exemplo, pegar 3 pessoas diferentes e colocar de frente para a mesma chuva que está caindo. O fato, o evento é exatamente o mesmo. Mas aí você vai perguntar à primeira pessoa o que está acontecendo, ela vai dizer assim, está chuviscando. Vai perguntar à segunda, ela vai falar, olha, está chovendo. Aí vai perguntar à terceira, vai dizer, nossa, está caindo um dilúvio. A chuva é exatamente a mesma, no mesmo momento, no mesmo local, no mesmo instante, nas mesmas características. E cada um enxergou de uma maneira. Quem está falando a verdade e quem não está? Depende. Depende da sua observação. Depende de como você encara a vida. Eu posso dizer que nesse exemplo que eu acabei de dar, todos 3 estão falando a verdade. Mas cada um enxerga a verdade de uma maneira distinta. Então, aqui vai apenas uma pequena
observação, cuidado quando a gente sair dizendo por aí, conhecerei, repetindo o texto do Evangelho de João, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De que verdade estamos falando? Cuidado. Então, a verdade, ela não é um conceito objetivo. Tem uma série de subjetividades. E quando nós falamos em luz sob o cesto, ao invés de colocarmos a luz sobre o cesto, nós estamos falando em verificar possibilidades da verdade. O papel de Kardec para a codificação da doutrina espírita, eu posso dizer, ele foi efetivamente, parece até uma redundância o que eu vou falar, mas ele foi um papel fundamental, fundamental. Porque, no meu modo de ver, o codificador da doutrina espírita não poderia ou não deveria ser alguém religioso. Muito menos um religioso cristão. Porque ele já traria no seu histórico vivencial, na sua cultura de vida, várias possibilidades, vários entendimentos sobre aquilo que passaram para ele a respeito de Jesus, a respeito de céu e inferno, a respeito de Deus, a respeito da vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque vários são os textos do Evangelho que eles não vêm de nenhum espírito desencarnado. Quando eu me refiro aos textos, eu me refiro à interpretação dos textos do Novo Testamento. A explicação, a interpretação, ela não é feita por nenhum desencarnado. Ela não é feita por Santo Agostinho, por Fenelon, por São Luís. Não. Elas são feitas por Kardec. E é fácil você perceber, porque você nota ali, não que os espíritos desencarnados também não tenham feito isso, mas Kardec, com o seu espírito científico, ele parte das hipóteses. E partindo das hipóteses, ele tenta explicar a causa, e normalmente ele traz argumentos muito sólidos. Esse texto ele tem essas características. Quando você chegar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que pesquisar esconder a candeia sob o alqueire, nós vamos ver um conjunto de argumentação que, se observarmos com um pouco mais de cuidado, nós vamos ver que efetivamente é a ciência sendo feita. Porque o texto começa perguntando assim, tudo bem, não se pode esconder a candeia debaixo do alqueire. Você não deve esconder a luz. Você deve mostrar a luz para todo mundo. Aí o texto, lá no seu item 4, já começa perguntando assim, ok, não se pode esconder a verdade, mas por que então Jesus falava por parábola? Ele fazia isso constantemente. Ele escondia ou ele omitia a verdade. Aí nós temos dois conceitos. Aquilo que falei no início do nosso trabalho, o que é a verdade, e segundo, esconder é a mesma coisa de omitir, esconder é jogar para debaixo do tapete, omitir é não contar que está debaixo do tapete. Por que Jesus se utilizava por parábolas? Não seria uma antítese? Não seria antítese não seria um paradoxo Jesus dizer que não se deve esconder a candeia por debaixo do alqueire e, ao mesmo tempo que ele usa a linguagem metafórica para falar de tantas coisas da vida? Jesus também foi questionado sobre isso. E qual foi a resposta que ele deu? Jesus disse assim, está lá no Evangelho. Falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. É como se fosse, para tentar traduzir ao século XXI, é como se fosse um analfabeto espiritual. Então, fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado-vos foi compreender esses mistérios. Ou seja, quando Jesus utilizava parábolas,
Ele estava assim tentando ali, aliás tem uma parábola que para mim é muito marcante, como aquela parábola que ele fala do reino de Deus que se assemelha com um rei. A parábola do festim de bodas, que manda buscar os convidados, aquela confusão toda que vocês já sabem. Mas poxa, que Deus é esse, hein? Que Deus é esse que pune as pessoas, que o convidado... Queria ter convidado na festa, aí chega um convidado e porque não está vestindo a túnica nupcial, ele expulsa o convidado da festa. Esse Deus aí tá meio estranho. É a explicação por parábola. Muitas vezes utilizando a linguagem metafórica, a linguagem figurada, para fazer com que determinada mensagem fosse compreendida. Não que necessariamente a mensagem da forma como estava sendo passada, ela efetivamente correspondesse ao que ele queria passar. Mas era uma forma do outro compreender. Então, desse modo, indica o verdadeiro espírito, aliás, o verdadeiro sentido da sentença não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Já tentaram explicar a uma criança o conceito de vida e morte? Aliás, antes de tentar explicar a uma criança, você já tem isso bem delineado em você? Se já tem, vamos lá. Já tentaram explicar a uma criança, quando alguém na nossa família desencarna, e você tem na família crianças de, sei lá, 5, 6, 7 anos, que elas vão procurar saber sobre a pessoa que desencarnou. O que é que você vai apresentar como conceito? Você vai dizer o quê? Virou uma estrelinha? Foi morar com o Papai do Céu? Né? Foi morar com Deus? Foi encontrar Jesus? Porque são possibilidades. E é o que as crianças andam ouvindo. Eu diria até que desde que o mundo é mundo, elas escutam essas coisas. Aí alguns vão se defender dizendo, mas a criança não tem capacidade de entender. Será que ela não tem capacidade de entender ou a gente não tem capacidade de explicar? Claro que elas não vão entender os conceitos de, por exemplo, infinitude da vida, comunicabilidade do espírito, reencarnação, vida e morte. Aí já parafraseando o título de uma obra de Pastorino, pela psicografia de Divaldo, os conceitos de impermanência e imortalidade. As crianças não vão entender esses termos, mas se você procura adaptar a verdade, olha aí a verdade de novo aparecendo, a linguagem que a criança possa compreender, não tenho a menor dúvida que ela vai se sentir satisfeita. E olhe, minha amiga, meu amigo, para você que não sabe, eu tenho uma filha de 5 anos de idade, que graças a Deus é uma das crianças mais curiosas que eu conheço. E não são curiosidades simples não, viu gente? E eu tenho me esforçado bastante para adaptar esse texto que eu estou falando a vocês, por exemplo, para uma linguagem que seja alcançável a ela. Claro que nem tudo ela vai entender agora, mas amanhã, possivelmente, ela vai entender melhor do que eu mesmo, talvez até me reexplicar. É o processo. Então, tal sentença, essa ideia da candeia sob o alqueire, ela não significa que se deva revelar de forma inconsiderável, não se deve revelar inconsideravelmente todas as coisas. Todo ensinamento ele deve ser proporcionado, isso está lá em O Evangelho, à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem a luz, por demais viva, deslumbraria. Aquela luz ofuscante demais ia deixar deslumbrado, deslumbrada, e não ia esclarecer absolutamente nada. Se nós chegar, por exemplo, a pessoa chega na casa espírita tentando entender o que é o espiritismo. Aí, muitas vezes, você orienta que essa pessoa faça ali o curso básico de espiritismo, ou, a depender da casa, se matricule em uma turma do estudo sistematizado da doutrina espírita, o famoso ESD, a proposta aí da Federação Espírita Brasileira.
Seja uma coisa, seja outra, seja o curso básico de Espiritismo, seja o ESD, não há ali uma sequência de assuntos? Não há um encadeamento de ideias? Você começa falando de quê? Você vai começar falando, por exemplo, de Deus? Ou você vai começar falando sobre as penas e gozos terrestres e penas e gozos futuros? Vai falar das esperanças e consolações? Você vai começar explicando que há espírito, explicando não, provando que há espírito e por que há espíritos, ou você já vai falar logo na comunicabilidade desses espíritos? Como falar em comunicabilidade se eu nem tenho guardada ainda no meu processador, no meu HD, a ideia de que existe espírito? É um encadeamento, é uma sequência lógica. Então, cada coisa ela vem numa época própria. Aí o Evangelho tem um exemplo muito interessante, diz assim: a semente lançada à terra fora da estação não germina. Isso, aí a gente já pode fazer esse parêntese para a época em que o Evangelho foi trazido. Porque hoje nós já temos tecnologia suficiente para fazer muitas variedades de vegetais brotarem mesmo fora das suas épocas, eu diria, nativas, vamos dizer assim, das suas épocas específicas. Hoje é muito difícil você ter uma fruta, por exemplo, que ela só dá em determinada época do ano, porque a tecnologia fez isso acontecer de maneira diferente. Uso de estufa, uso de uma preparação de solo diferente, enfim, são várias possibilidades. Isso também é conhecimento que veio na época propícia. Sabe? A tal da carruagem do progresso, ela está passando na nossa frente o tempo todo. E alguns de nós ainda não percebemos. Então cada coisa, cada conhecimento, ele vem sim na época que é possível, na época que é necessário. Aí vou trazer aqui um exemplo, talvez até máximo disso. Vocês já pensaram, você que está aí do outro lado, já pensou se ainda na na época das cavernas, onde a humanidade estava começando, nós sequer éramos considerados seres humanos. Talvez nem Homo sapiens nós já fôssemos. Hoje já somos Homo intellectus. Mas já imaginaram se na época das cavernas o homem e a mulher já tivessem acesso aos métodos anticoncepcionais? DIU, camisinha, pílula anticoncepcional. Não vou falar em pílula do dia seguinte não, porque no meu modo de compreender, pílula do dia seguinte é sim abortivo. Não é anticoncepcional, é abortivo. Mas isso é tema para outra palestra. Já pensaram se naquela ocasião eles já tivessem acesso a isso? Será que nós estaríamos aqui hoje? Será que a humanidade já não teria acabado? Tudo vem na época que precisa vir. Se hoje nós temos acesso a uma série de possibilidades para, eu diria, gerenciar melhor as nossas vidas, é porque já temos condições disso. E olhe que mesmo tendo condições, muitas vezes nós não utilizamos da maneira mais ética, vamos dizer assim. Né? Então é preciso ter muito cuidado, porque há verdades que efetivamente nós ainda não temos condições de debater sobre elas. Esses dias teve uma notícia, talvez vocês tenham acompanhado aí, de determinada substância que foi verificada na atmosfera de Vênus, e que, por si só, seria um grande indício de vida microbiana. Ou seja, a possibilidade de Vênus ter vida, ainda que seja microbiana, é muito grande. Gente, vamos lá. E os outros milhares de planetas? Depois, quando terminar aqui esse trabalho, eu vou sugerir a vocês que deem um pulinho na internet e pesquisem quantos planetas, não estou nem me referindo a estrelas, quantos planetas tem
na Via Láctea, que é a nossa galáxia. Uma galáxia entre bilhões de galáxias que tem no universo. Quantos planetas tem na Via Láctea? No nosso sistema solar, pelo menos até agora, nós sabemos de 9. Mas a Via Láctea tem muitos outros sistemas além do nosso sistema solar. E daí a gente vai ter uma ideia da... Vai ter não, porque eu particularmente não consigo conceber a imensidão do universo, mas nós vamos perceber que o universo é infinitamente maior do que aquilo que conseguimos conceber. Então essa ideia de revelar determinadas coisas é preciso ter determinado grau de evolução, porque senão vai passar batido. Olha o que está acontecendo aí com o coronavírus. Aliás, isso eu digo a vocês, é uma coisa que eu fico maravilhado, como nós, com a misericórdia de Deus, nós temos sido rápidos em arrumar, em encontrar alternativas para uma coisa que até pouco tempo atrás, até novembro, dezembro do ano passado, de 2019, nós nunca tínhamos ouvido falar. E aí, de repente, essa explosão toda, essa confusão toda, forçando a gente a estar em casa há 6 meses, hoje completam 6 meses que eu particularmente estou em casa. Na data dessa gravação, dia 15 de setembro, eu estou em casa há 6 meses, saindo para coisas muito pontuais e absolutamente necessárias. Ou seja, o que prometia ser um cenário de terror, que efetivamente foi, está sendo. Afinal de contas, nós temos mais de 130 mil mortos. Isso para falar dos números oficiais, eu não vou nem aqui falar das subnotificações. Mas oficialmente são 130 mil mortos só no Brasil pelo coronavírus. E em 6 meses, nós já conseguimos desenvolver métodos para evitar a sua propagação, líquidos detergentes que matam o vírus em questão de minutos, até de segundos, lâmpadas que esterilizam os ambientes, os processos da vacina que estão aí acelerados e ao que parece com resultados muito promissores. Aqui em Salvador, graças a Deus e à responsabilidade dos nossos governantes, tanto o governante municipal quanto o governante estadual, que uniram forças, embora as suas diferenças ideológicas, para salvar a população. Nós temos um quadro hoje bem diferente do quadro nacional. Porque resolveram se unir. E olha que a população não tem ajudado, é bom que isso fique claro. Então essas verdades, essas descobertas, elas chegam na época que precisavam chegar. Imagine, claro que nenhum de nós aqui viveu essa época, mas acredito que sejamos capazes de imaginar o que não foi, o terror que não foi a época da gripe espanhola, que matou muitas milhares de pessoas ao redor do mundo e não tinha a tecnologia que tem hoje, nem tecnologia de pesquisa científica, nem tecnologia de informação. Então tudo acontece quando tem que acontecer. À medida que nós vamos progredindo. Isso até agora eu me referi a verdades científicas. Mas aí o texto nos traz o que ele chama de mistérios religiosos. Aliás, eu posso falar a vocês por experiência própria. Até os 23 anos, 23 para 24 anos de idade, eu nunca me interessei por absolutamente religião nenhuma. Tive criação católica, né? Toda a minha família é católica, mas nunca me interessei por religião, e por uma razão muito simples, porque toda vez que eu tinha uma dúvida existencial, e eu ia buscar numa expressão religiosa uma resposta para essa dúvida, eu nunca encontrava. E olhe que eu visitei várias. Igreja católica, terreiro de candomblé, tenda de umbanda, igreja messiânica, templo messiânico, igreja evangélica, enfim, foram várias expressões para tentar dirimir a minha dúvida ou as minhas dúvidas.
E nenhuma delas me satisfez. Nenhuma. Porque normalmente chegava em determinado ponto, eu sempre escutava a mesma resposta, independente da expressão religiosa. Me diziam assim, mas isso você não vai ter condições de entender. Ou, não, isso aqui não, isso é uma questão que não lhe pode ser revelada, não. Você não pode saber. Como assim eu não posso saber? O que aquela pessoa que estava dizendo que eu não posso saber tem de diferente de mim para ela saber e eu não? Aí eu chego na doutrina espírita. Sempre digo isso. Todas as oportunidades que eu tenho, eu digo a mesma coisa. Eu tive muita sorte, ou talvez até por intercessão divina, de ter chegado na doutrina espírita pelas portas da casa em que eu cheguei, do Lar João Batista. Porque eu fui recebido com a naturalidade com que as pessoas recebem uma visita na sua casa. E quando soltei as mesmas perguntas que eu fiz a outras expressões religiosas, a resposta que eu ouvi foi mais ou menos assim: olha, nesse instante você pode ainda não ter condições de compreender. Mas, se você assumir o compromisso com você, não é com a casa espírita, não é com Kardec, não é com Jesus, é um compromisso comigo. De você mesmo buscar essas respostas, não tenho a menor dúvida que em breve você vai saber. Ah, minha amiga, meu amigo aí do outro lado, isso muda totalmente a história. Porque não depende, pelo que eu entendi da resposta, não depende do outro, depende da minha própria busca, do meu interesse, da minha preparação. E assim eu fiz. Aqui estou eu, fazendo palestra para vocês, com a certeza de que a doutrina espírita é sim a melhor religião que existe, a melhor doutrina religiosa que existe. Pode não ser para os outros 7 bilhões de habitantes do planeta, mas para mim, para as minhas necessidades, é sim a melhor que existe. Porque não existem mistérios religiosos, nem Jesus fazia mistério religioso de nada a quem tinha ouvidos de ouvir. Mas ele sempre dizia na ocasião propícia, quando for possível, você também vai saber. Ou será que aquela frase onde ele falava que a gente poderia fazer o que ele fez e mais ainda foi, na verdade, da boca para fora? Não. Esses ditos mistérios religiosos, eles servem, sabem para quê? Para nos aprisionar. Para que as pessoas tenham aquela pessoa detentora do mistério, que é ciente do mistério, para que a gente tenha essa pessoa como ídolo, como ícone, colocar sobre um pedestal, e aí tudo que aquela pessoa toca é abençoado, tudo que aquela pessoa diz é porque a gente tem que fazer cegamente. Não, a doutrina espírita não é isso. E vou além. Jesus não era isso. Jesus nunca foi isso. Jesus era um ser humano, como todos nós. E por favor, espíritas, e nesse momento é importante usar o termo espíritas kardecistas, vamos deixar, por favor, de continuarmos nas propagações do espiritismo rustanguista, de Rustang, porque essa ideia de que Cristo era um corpo fluídico, isso vem de Rustang, e que não tem nenhuma base científica, muito menos religiosa, porque se você acredita que Deus é justo, Jesus não pode ser um ser fisicamente, organicamente falando, à parte no universo. Se há 2000 anos ele já tinha a evolução espiritual que tinha para fazer tudo o que ele fez, é porque antes disso ele passou por muitos dos processos que nós estamos passando agora. Então a doutrina espírita é isso. Essa coisa de, não, porque isso aqui é segredo, isso não pode ser sagrado. Não, isso aqui só quem sabe é o sacerdote. Graças a Deus não tem sacerdote no espiritismo. Se você quer saber alguma coisa,
Busque, pesquise, leia, leia textos, como Kardec fazia, leia textos de quem é a seu favor e leia textos de quem é contra aquela informação e a partir daí você faz o seu juízo de valor. É assim que a gente cresce, é assim que a gente deixa mais firmes os nossos argumentos. É dessa maneira. Então o Espiritismo, a doutrina espírita hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos que até então, até pouco tempo atrás, eram obscuros. Agora não lança essa luz de forma indiscriminada. Vai aos poucos. Sabe quando você acorda e alguém, por algum motivo, acende a luz do quarto, aí você tenta abrir o olho, dá aquela agonia, aquele incômodo, principalmente para pessoas como eu que têm astigmatismo. Essa luz aqui de frente para mim já já vai cobrar o seu preço. Mas sabe aquele incômodo que dá? É porque a luz chegou de uma vez. Quando você acorda, que começa a enxergar na penumbra e daqui a pouco vai clareando um pouco mais até chegar na luz do sol, quando a coisa vem acontecendo paulatinamente, aí a gente não sente esse golpe. Porque a luz chegou devagar, aos poucos, dando tempo da gente processar a informação anterior, dando tempo da nossa pupila se adaptar ao novo padrão de luz que estamos chegando naquele instante. É necessário tempo. Por isso a doutrina espírita fala o tempo todo, a vida não dá saltos. Ninguém vai estar acordado como um diabinho, vai pegar o evangelho, vai ler todo de A a Z, da primeira à última página, e vai acordar como um santinho. Não vai, como um anjinho, melhor dizendo, não vai acontecer isso com ninguém. É um processo. Se hoje você luta contra as suas imperfeições, como todos nós devemos fazer, não se espante se amanhã você pecar na mesma questão que você está lutando. É o processo da vida até a gente não errar mais. Então, eles, os espíritos, aqueles que são os emissários da mensagem, eles dão a cada ideia tempo para que ela possa amadurecer. Não apenas amadurecer, como se propagar. Antes de apresentarem outra. E aos acontecimentos, o de preparar a aceitação dessa outra verdade. Calma. Calma. Na hora certa, tudo vai chegar. Só para dar um exemplo muito simples da própria doutrina espírita, na codificação, nós não ouvimos falar na chamada transcomunicação instrumental, que é quando o espírito desencarnado se manifesta através dos meios eletrônicos, rádio, TV, computador, celular. Por que não ouvimos falar sobre isso? Porque naquela época, na segunda metade ainda do século XIX, a gente não tinha nada disso. Talvez ainda um experimento ali para termos rádio, mas muito longe ainda. Então vai botar aquilo na codificação para quê? Para as pessoas lerem e não fazerem a menor ideia do que se trata? Hoje nós já podemos falar. São experiências, essas coisas todas que temos visto por aí, algumas com êxito, outras com êxito nenhum, sem êxito nenhum, mas que já fazem parte do século XXI, do espiritismo no século XXI, da espiritualidade no século XXI. Então, minha amiga, meu amigo, se você acha que a sua verdade científica, moral, ética, espiritual, ela pode ajudar a quem quer que seja, não segure para você não. Espalhe. Espalhe porque esse é o trabalho que nós devemos abraçar, assim como Jesus fez. Jesus poderia ter ficado com tudo aquilo que ele disse para a gente, para ele. Ele já não tinha aprendido, ele já não sabia o que é, então deixa para ele. Para que eu vou passar para esse bando de selvagem aí? Ele assumiu o compromisso, a proposta divina e a responsabilidade de nos ensinar o máximo que era possível aprendermos.
2000 anos se passaram e continuamos, muitos de nós, batendo cabeça, sem saber para que lado vai. E aí a doutrina espírita surge como uma excelente válvula de escape, para que a gente possa tomar um rumo, a gente consiga sair desse labirinto existencial e fazer, a partir de agora, para aqueles que ainda não começaram, que a nossa vida efetivamente vale a pena, para conseguirmos enxergar e identificar a luz onde quer que ela seja lançada, seja no cristianismo, seja em outra expressão religiosa ou em expressão religiosa alguma. Então, os meus agradecimentos a você que acompanhou o trabalho, aos amigos e às amigas, como disse mais cedo, do Cristo Redentor, a Roberta que me fez o convite. Estarei às ordens e tão logo essa confusão acabe, tão logo possamos retornar com um pouco mais de segurança, que eu particularmente ainda não sinto, eu faço questão de nos reencontrarmos rapidamente, porque eu realmente tenho sentido bastante falta de vocês. Um grande abraço a Deus, a Jesus, as nossas preces, as nossas rogativas de misericórdia e de paz íntima. Que o Senhor nos abençoe a todos.